Vamos começar com o presidente do SETCOM, Paulo Simeone, que pode fazer a pergunta ao candidato Raimundo Colombo. Candidato Paulo Simeone, presidente do SETCOM. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Candidato, o SETCOM é um sindicato patronal que tem 33 anos de atividade e envolve mais de 500 empresas em 70 municípios. Ele sai de Concórdia e vai até São Miguel do Oeste, até Dionísio, na divisa com a Argentina. Minha pergunta, candidato, ela não vai falar de rodovias, que a gente sabe já que é um assunto recorrente nas campanhas, já foi dado várias explicações e também os investimentos que foram feitos. O governo de São Paulo, candidato, ele tem uma agência que chama Desenvolve São Paulo. Nesse programa tem um incentivo para renovação de frotas de caminhões, onde o governo do estado subsidia o juro do caminhão financiado, em contrapartida ele retira do mercado esses caminhões com mais de 30 anos, colaborando então para a economia de combustível, para menos poluição e mais segurança nas rodovias. Para quem vive na região dos portos de Itajaí, Imbituba, São Francisco, você percebe que lá tem caminhões com 30, 40 anos e também esses caminhões rodam pelo estado inteiro transportando produtos. A minha pergunta é a seguinte: no seu governo já foi, o Procargas virou lei, antes ele era um decreto, agora ele é uma lei. O Procargas é incentivo ao transportador. Existe algum plano ou alguma possibilidade de se implantar no seu governo um incentivo para a compra de caminhões novos e retirando do mercado esses caminhões velhos e subsidiando os juros e os impostos na compra desses caminhões novos? Olha, Paulo, eu vou confessar para você, dizem que dizer a verdade não é feio. Eu não tinha conhecimento desse programa de São Paulo, mas eu gosto muito dele. Você sabe que nós implantamos o programa Juros Zero e ajudamos o pequeno empresário, ajudamos na produção rural, ajudamos agora no pagamento dos armazéns para armazenar grãos. O governo está pagando juros na produção de maçã para poder fazer a cobertura, a gente está pagando juros. Eu considero importante renovar a frota, né? Você colocou bem, aqueles caminhões antigos, eles têm maior consumo, maior poluição, maior custo operacional para o proprietário, o que faz com que o cara não consiga comprar um caminhão mais novo, porque o seu custo é maior do que os outros. Eu vou mandar estudar esse sistema. Como é que é o nome? Ele Desenvolve São Paulo? Exatamente. Em São Paulo o programa se chama Desenvolve São Paulo. E existe também, governador, em Minas Gerais um programa parecido. Inclusive esse de Minas Gerais ele isenta o IPVA nos veículos novos por um período. Também a nossa preocupação é assim, o caminhão aqui no nosso estado, governador, quanto mais novo, mais você paga IPVA. E devia ser ao contrário, o caminhão mais novo ele polui menos, ele gasta menos, porém ele paga mais IPVA. Aí é um incentivo a ficar com a frota velha. Essa é a nossa preocupação. E o sindicato, governador, se dispõe a passar subsídios para as suas assessorias, se for o caso, para colaborar nesse sentido. Eu tinha recebido uma sugestão para conversar com vocês, mas daí fiquei doente, fiquei 8 dias aí sem poder falar com ninguém por causa de uma situação que eu peguei uma herpes zoster, e então eu tive que cancelar. Mas eu vou conversar em seguida, Paulo, porque isso é um assunto que me interessa muito. Aonde a gente conseguiu fazer isso em diversos setores, o resultado foi muito bom. Eu gosto muito dessa ideia e me comprometo a dar curso a ela, porque ela vai ajudar a Santa Catarina. Nós temos que ser cada vez mais eficientes, mais competitivos. Reduzir custo, fazer mais com menos, é essencial. Eu acho essa ideia muito boa e eu te agradeço. Eu recebo ela como uma grande colaboração. Ok, governador. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muito bem, 9 horas com mais 9 minutos. A primeira pergunta foi do presidente do SETCOM. Essa é a sabatina entre os candidatos ao governo de Santa Catarina. Uma programação que vai até o dia 10 deste mês para Licite Equipamentos Casa do Maceiro, Balbinote Pavimentações e Obras, conosco Varela Outdoor e Impressão Digital, Zanetti Viagens e Vida Mais Colchões e Produtos Terapêuticos. A pergunta agora é do presidente da CDL, Moacir Zatti. Bom dia, candidato Moacir Zatti, presidente da CDL de Concórdia, CDL com 44 anos, mais de 800 associados. Candidato, sabemos e temos conhecimentos de mais diversas ações que o governo do estado tem feito em prol do desenvolvimento econômico em relação ao comércio e às pequenas e médias empresas. Quais serão as novas ações do seu governo, já que infelizmente amargamos uma crise econômica que tem refletido negativamente, em especial no comércio? Com tantos encargos e tributos impostos cada vez mais alto, fica difícil nos mantermos no mercado.
Se o senhor for eleito, o que podemos esperar para melhorar este cenário? Olha, Moacir, nós temos uma relação com a FCDL, com os CDLs muito importante. Santa Catarina cresceu muito nas unidades de serviço e nós temos procurado interagir de uma forma muito forte. Nós estamos transformando em lei aquele benefício do ICMS de dezembro ser parcelado em 2 ou 3 vezes. Hoje é um decreto, nós vamos transformar ele em lei para consolidar esse direito, né? Nós temos feito uma série de ações de incentivos fiscais. Santa Catarina é o estado que mais pratica esse método como forma de desenvolvimento. E nós temos conseguido, né, ter uma geração de atividade econômica fundamental. Santa Catarina hoje tem o 2º melhor nível de emprego do mundo, só Singapura, né, tem uma condição melhor que a nossa. Nós estamos crescendo mais que o dobro da média nacional nos últimos 3 anos. E, por exemplo, o setor da suinocultura na região de vocês é um setor que vai crescer muito, de frangos também. Então nós temos todo um programa de reforço, né? O setor de turismo aqui na região também cresceu muito e a gente está pronto para discutir. Porque todas as conquistas que já estão consolidadas, nós estamos praticando. Toda essa questão de compensação, de impostos, a gente tem trabalhado juntos e nós temos conseguido vencer etapas importantes. O Sérgio ali de Rio do Sul é um frequente elemento que traz a discussão. Nós sempre procuramos trazer a Fiesc, a FACISC, a FCDL, para a gente discutir todas as medidas. O primeiro grande compromisso é não aumentar impostos. O segundo é simplificar todo o modelo, isso a gente tem conseguido fazer. O terceiro é reduzir em tudo que está ao nosso alcance, para que a gente possa melhorar o nosso perfil. Isso a gente tem conseguido. Então a gente tem que ver no setor, porque às vezes o que é mais fácil para nós não é o que interessa para o setor. Então é importante a gente poder conversar e poder achar os melhores caminhos, né? Eu acho que Santa Catarina vive um bom momento, mas você colocou bem, Marcelo, eu me preocupo muito com o ano que vem, porque o nosso modelo econômico catarinense, os setores principais da nossa atividade, eles estão em expansão. Mas é evidente que a situação de economia do ano que vem, ela é uma economia que inspira cuidados, né? Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para manter o nível de emprego e para manter esse desenvolvimento. Presidente da CDL, tem mais alguma colocação, mais algum comentário a respeito dessa resposta do candidato Raimundo Colombo? Não, tranquilo, é isso aí. Agradeço o governador pelas respostas. Obrigado, você. Ok, obrigado ao presidente da CDL, Moacir Zatti, também que fez a sua pergunta ao candidato ao governo Raimundo Colombo, do PSD. Agora são 9h mais 13 minutos. Lembrando que toda a cobertura das sabatinas aqui na Rádio Rural você acompanha no Diário do Oeste. A jornalista Andréa Oliveira está fazendo esse trabalho de cobertura diariamente aqui com os candidatos e também com os representantes das entidades. Vamos agora à pergunta do presidente da Associação Empresarial de Concórdia, a SIC, Edson Argentão. A sua pergunta, por favor, presidente. Obrigado, Paulo. Bom dia, candidato Raimundo, representando a Associação Comercial de Concórdia, a SIC, ligada à FACISC, Federação Catarinense, né? Tenho como tema a arrecadação, tributos dos municípios e do empresariado. Sim. Os municípios possuem suas participações e retorno de seus recursos do Estado ou da União por alguns critérios chamados de índices de participação dos municípios. Um deles é sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. E o nosso município, bem como a região, sofre com os critérios utilizados nas transferências das mercadorias, beneficiando, por exemplo, os municípios portuários. Lembrando que somos produtores e recebemos em torno de menos de 10% do possível. Então, numa linha parecida, temos um empresariado que acaba de sofrer um reajuste nas tarifas de energia elétrica em média de 22,62%. E a previsão para 2015 ela não é muito interessante, é de acréscimos ainda maiores, podendo alcançar 30%. Sabemos que dentro das tarifas, em torno de 33% fica como arrecadação para o Estado na forma de ICMS. Bem, com estes cenários, se reeleito for, pergunto, qual o seu entendimento e como ajudar os municípios produtores na distribuição e repasse dos tributos a partir das mercadorias transferidas? E qual a possibilidade de ajudar o empresariado diminuindo o impacto dos reajustes futuros na conta da energia elétrica através de redução pelo Estado da sua participação na alíquota de ICMS inclusa?
Argentão, é um prazer muito grande falar com você, poder te responder. São dois assuntos muito importantes e estratégicos, né? E eu gostaria de colocar assim com muita clareza a nossa situação em relação à distribuição do ICMS. Realmente é um crime o que está se fazendo, porque o município que produz, vamos analisar como caso Concórdia, quer dizer, você tem que ter a creche aí porque as pessoas moram aí, você tem que fazer a escola, você tem que ter o hospital, você tem que ter a rua, você tem que dar a casa, todo o custo social é do município. Toda a riqueza que você gera vai para os municípios que carregam na parte final. Por exemplo, os municípios portuários. Então, o que acontece? O preço do produto sai a preço de custo e ele agrega na cidade de Itajaí o preço final, que não produz nada, Itajaí e nas outras cidades de portos. E isso acontece no Brasil inteiro. Isso é uma coisa absurda, é criminosa com os municípios. E isso vai exatamente ao contrário daquilo que a gente defende, que é fortalecer os municípios produtores. Nós fizemos uma mudança interna e, claro, os municípios prejudicados, os portuários, entraram na justiça e ganharam. Isso está baseado na Lei Candir, que é uma lei federal. Eu tenho feito muitas ingerências em Brasília, tive no Supremo, mostrei a injustiça desse encaminhamento e isso precisa ser corrigido. Porque é um absurdo. Quem não tem a dívida social e quem não produz fica com a riqueza. É um absurdo isso. Por exemplo, na minha cidade, ali em Lages, nós temos uma grande produção de cerveja. A cerveja sai a preço de custo para a unidade de distribuição, porque não é só porto, é distribuição do produto. Aqui no caso é São José. E São José, que não produz, tem apenas um depósito, agrega todo o valor, mais do que a cidade que produz. Então é um negócio maluco isso, né? E o fundamento é uma lei federal, a Lei Candir. Nós defendemos os municípios, fiz um decreto fazendo a distribuição com critério de produção, mas claro, os municípios que foram prejudicados entraram na justiça e ganharam. Então a gente precisa mudar isso pela lei federal, que é a Lei Candir, que dá sustentação a esse encaminhamento. O custo da energia, você tem toda a razão, ele subiu de forma assustadora no Brasil todo. E isso trouxe um aumento de custo, numa hora em que não podia isso acontecer. Porque nós estamos com problemas econômicos, é visível isso, nós temos que aumentar a nossa produção, e qualquer impacto no custo, sobretudo de energia, não tem jeito. Então o que a gente fez? Nós conversamos muito com a Fiesc aqui, porque quem concede o aumento é a ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica. O custo da energia subiu, porque nós temos uma seca muito grande na região sudeste, que é a maior geradora de energia. Tem ali, por exemplo, um setor que tem 7 energias, as 7 usinas de geração praticamente estão zeradas, né? Então, eles estão comprando a força máxima da energia termoelétrica, que é uma energia estratégica, mas de custo muito elevado, energia de carvão, de gás, energia de combustível, enfim. Então, os custos explodiram. Um megawatt que estava a 150, 160 foi para 700. E isso foi repassado para a tarifa. Como é que a gente pode resolver isso? A Fiesc, com o nosso apoio, entrou na ANEEL. E nós colocamos que da parte da Celesc não há problema. Se eles reduzirem, a gente concorda. Porque, na verdade, a Celesc não é uma geradora de energia, ela é uma distribuidora. Candidato. Então, nós pagamos mais caro pela energia que nós distribuímos. Então, corrigir isso é essencial. Qual é o caminho? É esse que a Fiesc adotou através da ANEEL e que tem nosso apoio. Muito bem, 9h19, está esgotado o tempo para essa resposta do candidato Raimundo Colombo e o presidente da SIC, se entender, tem mais 30 segundos para fazer um comentário a respeito dessa resposta, presidente. Com relação ao ICMS, então entendendo como é uma lei federal, então o projeto de lei do deputado Marcos Vieira, 448/2013, que entra no Estado para resolver isso, não funciona, não vale, não serve. Não vai valer porque o efeito da decisão da Justiça se deu pela Lei Candir. E na questão da energia elétrica, como fazer valer o nosso direito do direito de toda a energia hídrica produzida no país? Temos um percentual que seria em torno de 4%, e nós estamos recebendo em torno de 0,5%. Isso faria com que a nossa energia pudesse ser mais barata, não precisando comprar energia de termoelétricas, por exemplo, uma vez que a Celesc ela é compradora de energia, né? Como fazer isso, candidato? A Celesc tem que gerar mais energia. Nós já conseguimos duplicar a nossa capacidade em 3 anos, aumentamos a do Peri, aumentamos a Rondinha, estamos começando ali em Faxinal dos Guedes a duplicar aquela nova usina.
estamos entrando numa parceria em mais duas novas usinas. A Celesc precisa gerar energia para mudar essa dependência. Hoje, Argentão, nós estamos comprando cerca de 97% da energia. Nós só geramos 3%. Isso é um absurdo. A empresa fica totalmente refém do fornecimento de energia. Se você não mudar esse perfil, você não consegue ficar independente. Você depende totalmente da compra de energia. Então eu não consigo baixar aquilo que eu compro 97%. Não consigo. Essa é uma dependência total. Mas os projetos estão prontos. Esse de Faxinal dos Guedes, que é a usina Nereu Ramos, foi aprovado agora. Há uns 15 dias. E eu acho que a gente aprova ainda em setembro a usina do Salto. E nós temos o dinheiro para investir, sabe? Então a gente está pronto para ampliar significativamente. Muito bem. 9 horas com mais 21 minutos. Os representantes das 3 entidades já fizeram suas perguntas. É a sabatina com os candidatos ao governo de Santa Catarina para Licite Equipamentos, Casa do Maceiro, Balbinote Pavimentações e Obras, Varela Outdoor e Impressão Digital, Zanetti Viagens e Vida Mais Colchões e Produtos Terapêuticos. Lembrando que a cobertura completa também no site da Rádio Rural, na fanpage da Rádio Rural e no jornal Diário do Oeste. O nosso colega Marcos Feijó agora faz a pergunta ao candidato Raimundo Colombo. Por favor, Feijó. Desejando melhoras para o candidato, nota-se pela voz que ele está descontado mesmo. Quero agradecer, Raimundo Colombo. Quero agradecer, candidato, o atendimento que o senhor dispensa à imprensa, aos repórteres, quando de suas visitas. Realmente o senhor nos atende muito bem, né? Obrigado, nas suas viagens. E lamentar a sua ausência no tradicional debate da Rádio Rural que aconteceu aqui nos nossos estúdios. Gostaria que o senhor fosse bem franco na resposta. O senhor que já teve o gosto de sucesso em eleições, sabe que após a vitória na urna vem a dor de cabeça da montagem de equipe para trocar a gestão, que surge com o mês de janeiro, que sempre vem logo ali. A pergunta: como é ter que direcionar cargos diversos para agradar A ou B em locais onde poderiam ter técnicos? Surgem paraquedistas que muitas vezes nem sobem nos palanques por motivos diversos, tirando possibilidade de alguém de carreira, por exemplo, em assumir esta responsabilidade. Ainda mais a forma do atual governo, que tem as SDRs. O senhor lamenta que seja assim? Até porque o candidato eleito recebe pressões diversas, tem pressões até para troca de comando em batalhão de polícia militar, ou é fato inerente da política, Raimundo Colombo? Não, Feijó, eu acho que a situação está mudando e melhorando muito. Essa é uma cultura política brasileira que está sendo rejeitada pela sociedade. Eu não tenho dúvida hoje que qualquer político consciente está enxergando a profunda mudança de prática que a sociedade exige. O povo foi para as ruas no ano passado, o povo está protestando nessa eleição de uma forma muito clara. O velho já morreu, quer dizer, a prática política velha as pessoas não aceitam mais. O que acontece é que ninguém sabe qual é a prática nova, né? Como é que faz? Para mim, esse movimento, esse descontentamento com a população é uma força que nós estamos recebendo para fazer as coisas cada vez mais corretas, cada vez mais certas, né? E isso é a grande mudança. A mudança já aconteceu. Se vai mudar a pessoa, se vai mudar partido, isso não é importante. O importante é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, hoje está enxergando que o povo está de saco cheio e quer realmente dizer, basta, agora eu quero corrigir esse processo. E isso só vai acontecer se vier da base, se vier das pessoas. Então eu estou preparado com esse sentimento e eu percebo de forma muito clara que a gente tem que mudar a postura da gente, evoluir com o quadro que a sociedade mostra e tomar as atitudes em sintonia com a população. Nós vamos melhorar muito, Feijó, pode ter certeza disso. Então tá. O senhor então é a favor que técnicos, o máximo possível, assumam em lugares importantes, repartições, enfim, lugar de políticos paraquedistas, perdão. Feijó, eu considero 3 princípios principais para uma pessoa exercer um cargo público. Primeiro é ter vida comunitária, porque ser só técnico não adianta também. Técnico que não atende as pessoas, técnico que não ouve o direito das pessoas, eu tenho um diploma e não quero conversar com mais ninguém. Essa não é a pessoa que serve. A pessoa tem que ter vida comunitária, tem que respeitar o cidadão, tem que ter esse sentido como missão. Segundo, ele tem que ter conhecimento técnico. Como é que vai decidir? Como é que vai encaminhar se é um neófito, se não sabe nem do que está tratando? Então, isso é a minha briga todo dia aqui. Eu procurei valorizar essencialmente isso e a gente tem muitas conquistas, embora elas não sejam totais. E o terceiro é ter uma visão política.
Agora, a visão política não é uma visão partidária, não é uma visão eleitoral, é uma visão do macro, né? Por exemplo, o Argenton, o Simeone, o Zatti, eles são pessoas que têm uma visão política, porque eles estão exercendo um papel político de liderança num segmento. Isso não é crime, isso é uma coisa positiva. Então eu teria esses 3 aspectos que eu considero fundamentais: conhecimento técnico, vida comunitária, porque é serviço público, não é serviço particular, e terceiro é liderança política, que não precisa ser partidária nem eleitoral. Muito bem, candidato Raimundo Colombo, são 9 horas com mais 25 minutos. Fique à vontade para trazer as suas últimas considerações. Agradecemos por ter disponibilizado esse tempo para atender aqui a reportagem da Rádio Rural, os nossos jornalistas e especialmente, é claro, os nossos representantes de entidades que tiveram essa oportunidade de encaminhar perguntas diretamente a um dos postulantes ao cargo de governador de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua entrevista, governador. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de poder conversar com todos aí, com todos os ouvintes. A gente está lutando muito para que essa obra 153 Jaborá retome. A empresa aceitou. Nós estamos vencendo apenas a burocracia. Mais alguns dias a gente reinicia. As obras do contorno estão indo bem. Eu não sei como é que está a Kennedy, a presidente Kennedy, mas acho que também está num ritmo bom. O contorno de Ceará também está indo bem, a economia está bem. Eu acho que Santa Catarina é um estado maravilhoso. Agora, tem muitas coisas que nós precisamos fazer, muitas coisas que nós precisamos melhorar, e com humildade, sabendo isso que é evidente que há um nível assim, de desafio muito grande para o futuro de Santa Catarina e do Brasil, que nós nos empenhamos. Agradeço muito a atenção, a oportunidade, e dou um abraço a todos e desejo paz e felicidade a todos os irmãos aí. Obrigado, hein? Muito bem, obrigado ao candidato Raimundo Colombo.